sou Maíra Poubel, professora de História, e agora a gente vai ver aqui no explicador virtual alguns exercícios de fixação sobre a matéria do Segundo Reinado. Vamos para a primeira. A primeira da Unicamp fala o seguinte: assinale a afirmação correta sobre a política no Segundo Reinado no Brasil. O Segundo Reinado tem várias facetas a serem estudadas, né? A política é uma delas. Então você tem que olhar a questão procurando como que politicamente, né, o que representou o Segundo Reinado. Então vamos para as opções. Tratava-se de um Estado centralizado, política e administrativamente, sem condições de promover a expansão das forças produtivas no país. B. O imperador se opunha ao sistema eleitoral e exercia os poderes moderador e executivo, monopolizando os elementos centrais do sistema político e jurídico. C. O surgimento do Partido Republicano em 70 institucionalizou uma proposta federalista que já existia em momentos anteriores. E letra D. A política imigratória, o abolicionismo e a separação entre a Igreja e o Estado fortaleceram a monarquia e suas bases sociais na década de 1870. Vamos lá, o que acontece aqui, gente? Vamos ver uma a um? A gente vê que o Estado centralizado, sem condições de promover a expansão das forças produtivas. Não, na verdade a gente vê que principalmente através do café, né, o café, os lucros provenientes do café foram essenciais até para aumentar a força produtiva. Você vê a instalação de algumas fábricas, né, você vê o parque industrial tendo um pequeno surto, vamos dizer assim, é bem pequeno, né, mas principalmente na figura do Barão de Mauá, você vê um avanço, construção de estradas de ferros. Então, assim, por um tempo, principalmente através do café, você tem sim um poder. O imperador se opunha ao sistema eleitoral. Gente, o sistema eleitoral, ele até de fato aparece, mas você ainda não tem uma proposta muito bem definida, uma proposta muito clara em representação. E a política imigratória, o abolicionismo e a separação entre Igreja e Estado fortaleceram a monarquia. Gente, pelo contrário, o abolicionismo ou a questão abolicionista, a questão de acabar com a escravidão, tirou uma das bases de sustentação do governo de Dom Pedro II. Os grandes fazendeiros, os grandes cafeicultores escravocratas, eles tiraram apoio. Então você vê que o Partido Republicano em 70, né, a proposta federalista, né, de você fazer uma república federalista, aparece com o surgimento do Partido Republicano. Então a resposta certa é a letra C. A maior ou a menor centralização não está vinculada diretamente à expansão das forças de produção. De fato, o imperador controlava a vida política, pois tinha em suas mãos os poderes executivo e moderador. Mas não é possível dizer que se opunha ao sistema eleitoral. As eleições para o legislativo ocorriam normalmente. O movimento abolicionista e a oposição dos setores religiosos ao império enfraqueceram o poder imperial. Então, assim, aqui é um desenvolvimento um pouco do que eu tinha comentado com vocês, no sentido de mostrar o que estava errado em cada uma daquelas opções. Número 2. Com o desenvolvimento do capitalismo industrial, a Inglaterra passou a querer que a escravidão acabasse. Assinale as frases que mostram por que a Inglaterra queria isso. A Inglaterra foi muito importante no processo abolicionista aqui no Brasil. Primeiro, gente, a Inglaterra até ganhou muito dinheiro com o tráfico de escravos, né? Esse tráfico negreiro. Só que acontece? A Inglaterra foi a pioneira na Revolução Industrial a conseguir uma série de técnicas que fizeram com que a sua produção aumentasse muito. E se você produz muito, você precisa vender muito, né? Senão você encalha e você não consegue resgatar o dinheiro investido na produção. Para você conseguir vender, você precisa de pessoas que comprem. E os escravos, né, na condição de escravos,
eles não tinham acesso. Então você pensa, um monte de escravo trabalhando sem ganhar R$1, ali poderia ser uma série de possíveis compradores para os produtos ingleses. E aí a pressão vai aumentando, uma série de leis vão sendo feitas no Brasil até chegar a Lei Áurea, que foi de fato aquela que aboliu a escravidão. Mas vamos aqui questão por questão. Primeira, como não recebia salário, o escravo não tinha dinheiro para comprar produtos industrializados ingleses. Foi o que eu acabei de explicar. Se ele não ganha pelo seu trabalho, ele não tem como comprar nenhuma outra mercadoria. Então aqui tá certo, é verdadeiro. Os fazendeiros donos de escravos preferiam contratar imigrantes para trabalhar em suas terras. Na verdade não, na verdade a imigração ela só veio como alternativa quando foi tendo gradativamente o fim da escravidão, quando teve a abolição. Os escravos acabavam saindo muito mais barato para os fazendeiros, que tinha uma mão de obra que era totalmente explorada. Então essa questão aqui é falsa. Se a escravidão acabasse, o dinheiro gasto pelos fazendeiros para comprar escravos poderia ser usado para adquirir produtos industrializados ingleses. Certo, ok. Aquele dinheiro que era despendido, no tráfico, no mercado, de negros, de escravos, aquilo passou a ser investido de outra forma. Até a modernização, o começo da modernização brasileira, veio também nesse momento, teve um salto, um boom muito grande. Então aqui, essa afirmação é verdadeira. Então a gente tem como sequência correta verdadeiro, falso e verdadeiro, que é a letra D. 3. Irineu Evangelista de Souza, Barão de Mauá, foi considerado um grande empreendedor durante o segundo reinado. Por quê? Gente, essa palavra empreendedor está querendo dizer pessoas assim, que com inovações, pessoas que estivessem na frente do seu tempo, à frente do seu tempo, com ideias, saindo do lugar comum, uma pessoa original, uma pessoa com uma visão na frente. Isso que quer dizer mais ou menos empreendedor. Então, por que Barão Mauá era considerado assim? A. Rompeu com a tradição agroexportadora, típica de sua época, e investiu na industrialização. B. Investiu na produção siderúrgica no país, ampliando e intensificando as atividades da fundição de Ponta de Areia em Niterói. C. Trouxe as primeiras mudas de café para o Brasil, sendo assim o responsável pela superação da crise econômica. D. Despertou a antipatia de produtores estrangeiros que não se interessavam pela produção nacional. Quando você está falando aqui do caráter empreendedor, você está falando desse caráter de mudar a ordem das coisas como elas estão, de pensar numa forma diferente. Então aqui você vê que a resposta certa é a letra A, porque tinha uma tradição agroexportadora, o Brasil, você pensa, historicamente, a economia dele é muito voltada em ciclos econômicos de exploração de matéria-prima. Então você tem da borracha, da cana-de-açúcar, do café, e sempre para exportação. São grandes latifúndios para exportação. Ele rompe com essa lógica e tenta dar início o quê? A questão da industrialização. Então ele investe na industrialização, investe na modernização do Brasil e sai um pouco daquela lógica só de investir em grandes pedaços de terra, voltado para exportação, monocultura. Por isso que Barão de Mauá é tido quase como o pai da industrialização brasileira, um empreendedor. Número 4. A vida político-partidária do segundo reinado estava marcada pela disputa entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Os dois partidos se caracterizavam por, exceto, essa eu vou ler até o final, defender a monarquia e a preservação do status quo. Quando você diz status quo, você está dizendo manutenção das coisas como elas estão. Não estão querendo uma grande mudança. B. Representar os interesses da mesma elite agrária. C. Possuir profundas diferenças ideológicas
e de natureza social. Ter origem social semelhante e alternarem-se no poder com predomínio dos conservadores. Gente, aqui, repara, está perguntando por exceto. Ou seja, das 5, 4 estão certas. Só uma está errada. Uma só está errada. Então, assim, defende a monarquia e a preservação do mesmo status? Ok. Representa os interesses da mesma elite? Sim, lembra de uma frase. Não há nada mais conservador no poder do que... Não há nada mais liberal no poder do que o conservador. Né? Na verdade, está dizendo o seguinte. Eles têm a mesma ideologia, estão defendendo os mesmos interesses. Essa é uma questão de alternância no poder. Eles possuíam profundas diferenças ideológicas e de natureza social? Não possuem muitas diferenças. Eles têm origem social semelhante. Eles estão apenas alternando-se no poder. Então aqui a resposta certa é a letra C. E vamos para a última. A Lei de Terras de 1850 garantia que no Brasil... Bom, a Lei de Terras, geralmente ela é comparada com a lei que teve nos Estados Unidos na época da expansão do Oeste, mostrando a diferença de ocupação. Enquanto lá os grandes lotes de terra eram quase que doados, na verdade era uma quantia muito baixa, né? E doados mesmo, se você fosse produzir naquela terra, isso fazia o quê? Democratizava o acesso à terra, fazia com que as pessoas não só ocupassem a terra, como pudessem produzir aí também. Aqui no Brasil foi o inverso. Aqui, quando começou a chegar os imigrantes e os escravos ganharam liberdade, queria-se excluir essas pessoas do acesso à terra. Então você vai e põe o preço de terras muito alto, né? As terras só podem ser adquiridas a partir de compra em um valor alto, então você exclui todo mundo, o povo, desse acesso às terras. Então, os escravos, após a sua libertação, conseguissem um lote de terra? Não conseguiam. Os brancos pobres ficassem ligados com os meeiros aos grandes proprietários de terra? Na verdade, não era sobre isso exatamente que a Lei de Terras falava. Todas as terras fossem consideradas devolutas e, portanto, colocadas à disposição do Estado. A posse de terra fosse conseguida mediante compra, excluindo as camadas populares e os imigrantes europeus da possibilidade de adquiri-la. Sim, essa é a resposta. A compra de terra foi mais um mecanismo, a Lei de Terras, para excluir camadas populares do acesso à terra e democratização do espaço brasileiro. A gente vai ficando aqui ao fim da primeira parte da bateria de exercícios sobre o Segundo Reinado. Tchau!